Fala pessoal, professor Rodrigo Pinha, vindo trazer aqui para vocês uma atualização na lei dos crimes hediondos. A gente tem a lei gravada de crimes hediondos, e aí, deixa eu até abrir a tela aqui para aproveitar para fazer um desabafo, né? Eu tinha acabado de gravar o curso, né, ali, a lei de crimes hediondos, e a gente teve uma atualização. A vida do professor de direito penal está cada vez mais difícil, porque a gente vive hoje uma inflação legislativa surreal. A gente tem alteração no Código Penal e nas leis penais especiais o tempo todo. A gente tem várias alterações ao longo do ano. E assim, se fossem alterações que fossem condizentes com o que se realmente deve reprimir, condizentes com a proporcionalidade, condizentes com uma boa técnica legislativa, se elas fizessem sentido, ok, tá ótimo. Agora, a gente precisava ter uma codificação melhorada, né? Não tanto espaçamento dentre as leis, de uma forma que existe uma técnica legislativa que mais atrapalha do que ajuda. Na verdade, nem existe técnica legislativa, né? Ultimamente, o que a gente tem visto com a criação das novas leis, com as leis que vêm surgindo, trazendo alterações em diversas leis penais especiais, como no Código Penal, elas faltam técnica legislativa. São muito mal redigidas. Isso atrapalha a vida do professor de direito penal, isso atrapalha a vida de você, concurseiro, isso atrapalha a vida do intérprete do direito penal. É muito complicado, né? Você conseguir fazer uma análise sistemática, fazer uma análise conjunta, com uma inflação legislativa tão grande que a gente vem tendo. Enfim, um breve desabafo aqui para a gente dar início, né? E trazendo aqui o nosso compromisso de mantê-lo sempre atualizado. A gente tem a preocupação de trazer agora aqui para você uma atualização da lei de crimes hediondos, repetindo. Tinha acabado de gravar a lei de crimes hediondos e a gente teve recentes alterações. Vamos a ela. Primeiro de tudo, né, em relação às aulas, né, aos nossos módulos, ali, aos nossos blocos da lei de crimes hediondos, nada mudou. Tudo que você estudou, completamente aproveitado. O que você precisa fazer nesse momento simplesmente é alterar o seu material, incluindo os novos tipos penais que passaram também a ser etiquetados como hediondo, e a gente vai fazer uma breve análise aqui para fins de atualização da lei. Vamos lá. A gente teve duas leis, né? Uma ali no final de 2023, 14688, e agora no iniciozinho de 2024, janeiro de 2024, a gente teve a famosa lei do bullying, né? A lei 14.811 entrando em vigor e trazendo ali diversas alterações no Código Penal, e na lei dos crimes hediondos também, assim como no Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos lá. Primeiro de tudo, o que a lei 14.688 de 2023 alterou na lei de crimes hediondos? Ela trouxe lá no parágrafo único, no artigo 1º parágrafo único da lei dos crimes hediondos, ela trouxe a inserção do inciso 6. Consideram-se também hediondos, tentados ou consumados os crimes previstos no Decreto-Lei número 1001, de 21 de outubro de 69, que é o Código Penal Militar, que apresentem identidade com os crimes previstos no artigo 1º desta lei. E por que a gente teve essa inserção pela 14688 aqui do inciso 6º? Existia um entendimento de que os tipos penais previstos no Código Penal Militar, que tinham a sua identidade no Código Penal, os do CPM, eles não eram considerados hediondos. Porque se você abre o Código Penal Militar, você tem lá, por exemplo, o homicídio qualificado. Você tem lá, por exemplo, a extorsão mediante sequestro. Professor, no concurso que eu estou estudando não cai direito penal militar, então não devo me preocupar. Você não precisa se aprofundar no direito penal militar. Agora, provavelmente você está assistindo essa aula aqui é porque cai para você crimes hediondos. E você precisa entender que agora os crimes que têm a identidade lá no Código Penal Militar com o Código Penal, que é o inserido no artigo 1º desta lei, crimes hediondos, eles também são considerados hediondos. Porque o entendimento que você tinha baseado... Porque olha só, a gente estuda aqui no nosso curso de crimes hediondos que o sistema adotado para etiquetar, para se definir o que é um crime hediondo, é o sistema legal. Ele é baseado na legalidade, ou seja, somente aqueles que estão previstos na lei. E quando você abre o artigo 1º da Lei 8.072, está dizendo que são considerados hediondos, tentados ou consumados os crimes previstos no Código Penal. Ele cita o Código Penal. Ou seja, como você não tinha uma citação com o Código Penal Militar, o entendimento que a gente tinha era que os crimes aqui, eventualmente, alguém respondesse praticado pelo Código Penal Militar, que tinham identidade com o Código Penal, não eram considerados hediondos. Agora são. E agora a gente tem a inserção do inciso 6. Grava para sua prova, altera no seu material, atualiza o seu material, sabendo que os crimes do Código Penal Militar que apresentam identidade com os crimes do Código Penal também são considerados crimes hediondos.
pela inserção do inciso 6, que foi incluído pela 14.688 na lei dos crimes hediondos. É claro que a lei ela traz mais alterações lá no Código Penal Militar, mas aí só interessa para quem estuda o direito penal militar, para concursos que caem especificamente direito penal militar. Vamos lá, o que mais? Agora, em janeiro de 2024, a gente tinha acabado de ter uma alteração na Lei 8.072 no final de 2023, agora iniciozinho de 2024, em janeiro, a gente teve a aprovação, a entrada em vigência da Lei 14.811, que ficou famosa, ficou conhecida como a Lei do Bullying. Ela ficou famosa também, né? Vários doutrinadores já têm criticado, e a palavra é essa, é uma crítica. E aqui não falando do material da lei. É óbvio que a lei ela busca proteger, trazer diversas formas de proteção para a criança e do adolescente. Isso é excelente, isso sempre tem que ter. Agora, tem que ser feito de forma razoável, de forma proporcional, de forma eficaz. Porque simplesmente levantar uma bandeira política a fim de trazer alguma aprovação que nada vai ter uma aplicabilidade que torne a eficácia a esse combate de exploração, de abuso sexual relacionado a criança e adolescente, não adianta você ter uma aprovação de uma técnica legislativa completamente falha e que falta a proporcionalidade em diversos sentidos. A gente teve aqui, a gente vai ver agora, a inclusão de crimes ali do Estatuto da Criança e do Adolescente que você olha e fala, ok, realmente precisa ser, é importante ter como crime hediondo. Agora, por que os outros tipos penais da lei dos crimes, dos crimes hediondos, não, perdão, do Estatuto da Criança e do Adolescente, por que também não foram considerados hediondos? Simplesmente você pega algum e joga. Vamos lá. Hoje eu tô afim, tô trazendo um desabafo aqui porque realmente o que a gente tem visto no legislativo tá extremamente complicado. Mas vamos lá. Vamos ao que importa, já pedindo perdão aqui por alguma, né, pela falta de objetividade. Vamos ser mais objetivo. 14.811, 2024. O que ela alterou na lei dos crimes hediondos? O artigo 1º, né, são considerados hediondos os seguintes crimes previstos lá no Código Penal, consumados ou tentados, e aí ele trouxe a inserção do inciso 10, trazendo o crime de induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou a automutilação realizados por meio da rede de computadores, de rede social ou transmitidos em tempo real. É o crime que a gente tem no artigo 122, caput e parágrafo 4º. Então, o crime de induzimento, instigação, auxílio a suicídio ou automutilação realizados por meio da rede de computadores, de rede social ou transmitidos em tempo real passou a ser crime hediondo. Atualiza aí no seu material. A Lei 14.811 inseriu também no artigo 1º da 8.072, o inciso 11, sequestro e cárcere privado cometido contra menor de 18 anos. É o parágrafo 1º, inciso 4, lá do artigo 148, relacionado ao sequestro e cárcere privado. Quando é cometido contra menor de 18 anos, agora também passa a ser crime hediondo. Mais uma vez, trazendo proteção ali a adolescente, a criança e adolescente. Ok. Inciso 12, também foi incluído. O tráfico de pessoas cometido contra criança ou adolescente também passa a ser hediondo. Artigo 149-A, caput, incisos 1 a 5 e parágrafo 1º, inciso 2. Então, grava aí no seu material. E esses novos crimes... esses novos crimes não, esses crimes já existiam. Esses novos etiquetamentos como crimes hediondos foram trazidos pela Lei 14.811. Ainda, o artigo 1º, parágrafo único da 14.811, trouxe a inserção do inciso 7, dizendo que os crimes previstos lá no parágrafo 1º do artigo 240 e no artigo 241b da 8.069 também passaram a ser etiquetados como crimes hediondos. E aí vamos analisar aqui, né, só para finalizar essa contextualização, que crimes são esses que estão previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente que passaram a ser considerados crimes hediondos? Quais são os crimes do ECA que foram etiquetados? Primeiro, o artigo 240. Olha só, quando eu falo que existe uma técnica legislativa que assim às vezes não dá para entender. Isso aqui já existia, tá? Antes da 14.811. Esse crime já estava lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. Produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio cena de sexo explícito ou pornográfico envolvendo criança ou adolescente. Esse crime aqui não foi etiquetado como hediondo. O que a Lei 14.811 fez foi trazer aqui um parágrafo 1º, trazendo condutas equiparadas, incluindo aqui o inciso 1 e o inciso 2, e colocando o parágrafo 1º, incisos 1 e 2, como sendo crimes hediondos. Tudo bem. Só que por que também não colocou o caput do 240? O caput do 240 não é hediondo. Olha que loucura. Então grava que é crime hediondo quem agencia, facilita, recruta, coage ou de qualquer modo intermedia a participação de criança ou adolescente nas cenas referidas no caput ou ainda quem com esses contracena. E ainda,
aquele que exibe, transmite, auxilia ou facilita a exibição ou transmissão em tempo real, pela internet, por aplicativos, por meio de dispositivo informático ou qualquer meio ou ambiente digital, de cena de sexo explícito ou pornográfica com a participação de criança ou adolescente. Agora, produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar não foi incluído como crime hediondo na Lei 8.072. O que foram. Ó, só para a gente confirmar, tá aqui artigo 1º, parágrafo único. Os crimes previstos no parágrafo 1º do artigo 240. Por que ele não colocou o caput? Vai entender. E depois o artigo 241b, que traz a seguinte redação: adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente. Aquele que adquire, possui ou armazena esse tipo de material também está praticando o crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, que agora também é previsto como crime hediondo, é taxado também como crime hediondo. E aí, falando um pouco sobre a falta de proporcionalidade, dá uma olhada aqui na pena mínima. Se você abre lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, você tem um outro tipo penal, no artigo 241A, como uma outra conduta, que tem uma pena de reclusão de 3 a 6 anos. Por que ela não foi colocada? Por que não foi inserido como crime hediondo? E aí você pega, quando você tem uma pena mínima de até 1 ano, você tem uma infração de médio potencial ofensivo. Você tem uma infração de médio potencial ofensivo. E aí você tem uma infração de médio potencial ofensivo sendo considerada hedionda, e você tem crimes lá que são de elevado potencial ofensivo, de pena de reclusão de 3 a 6 anos, e não são considerados hediondos. Vai entender. Preocupei em trazer aqui, e aí eu trouxe uma breve explicação aqui em cerca de 12 minutos mais ou menos, e o que eu sugiro a você para fins de concursos públicos, atualize o seu material. Eu já falava lá nos outros blocos, nas aulas de crimes hediondos, que é muito importante você conhecer quais são os crimes etiquetados como crimes hediondos, e a banca gosta de cobrar novidade. Então, pega esse material, é mais fácil você estudar aqui, depois que você tiver assistido aqui a aula em vídeo, para fins de memorização, para fins de revisão, é muito mais fácil, é muito mais prático você estudar através do PDF, sempre lembrando quais são aqueles crimes, fazendo questões sempre, e lembrando quais são os crimes novos que foram etiquetados como hediondos. Tranquilo, pessoal? Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula. Valeu!